Responde para mim. Você gosta de aprender muitas coisas diferentes? Você já mudou de profissão completamente? Quando você se interessa por algum assunto, você fica compulsivo, estudando, buscando, comprando livros, lendo artigos, assistindo documentários, vídeos, e depois de um tempo você vai esquecendo, vai esmorecendo e depois não toca mais naquele assunto? Se você disse sim para alguma dessas perguntas, provavelmente você é um multipotencial. Meu nome é Bárbara Garré e eu estou aqui para conversar com você um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal e multipotencialidade. Você certamente já ouviu falar do Leonardo da Vinci, do Goethe, do Aristóteles, do Benjamin Franklin, não foi? Sabe o que eles têm em comum? O que eles tinham em comum? Eles eram multipotenciais ou scanners ou generalistas, são os termos que a gente costuma utilizar. Por quê? Porque, por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele estudava, né, ele abrangia no trabalho dele, nos estudos, a arte, a anatomia, a medicina, a matemática, a astronomia e várias outras coisas. E ele teve muitos projetos inacabados, segundo os pesquisadores. E isso é algo que acontece muito com os multipotenciais. E isso não é de propósito. Eu sei que isso cria uma angústia na gente. Eu estou dizendo isso porque eu me descobri multipotencial. E eu estou trabalhando essa multipotencialidade em mim. Como eu disse num vídeo anterior, eu já fui advogada, já trabalhei com publicidade e propaganda, sou professora de inglês, me formei maquiadora. Eu lembrei agora que eu teve uma época que eu queria ser dentista. Nada a ver comigo, assim, que eu não suporto a área de saúde, essa coisa toda. E eu fui fazer um curso de auxiliar de consultório dentário para saber como é que funcionava. Olha só, eu tinha 17 anos, eu era novinha. Mas eu sempre fui aquele tipo de pessoa que gosta de buscar, que gosta de estudar, me aprofundar, não a ponto de eu me tornar uma especialista, mas a ponto de eu saber bastante daquele assunto. Mas voltando ao Da Vinci, ao Benjamin Franklin, aquela galera toda, na época deles, ser um multipotencial, ter várias habilidades diferentes, ter vários trabalhos diferentes, era aprovado e era até estimulado, porque isso era comum naquela época. A gente tem um cabelinho aqui em algum lugar. Que tal? Era comum naquela época. E eles... Era assim, os homens com mais cultura, eles tinham várias habilidades. Uns eram médicos e pintores e matemáticos e estava tudo bem, sabe? Fazia parte, era da cultura. Mas hoje em dia não. Hoje em dia existe a cobrança para você ser um especialista, né? Tipo, quando eu estava fazendo direito, eu comecei a fazer pós-graduação nisso, pós-graduação naquilo, então, para afunilar, né? Para lapidar mais ainda o meu conhecimento. Quando eu terminei letras, eu fiz pós-graduação em literatura inglesa e literatura brasileira. Literatura inglesa eu concluí, não lembro. Literatura brasileira, ensino de língua inglesa, literatura inglesa, assim. E eu tinha começado um mestrado em literatura inglesa e de ficção científica. Então, o que acontece? Gente, é tanto curso que eu fiz, que eu gosto tanto de estudar, foi tanta coisa que alguns até, eu não lembro. Gente, eu tô quase completando meio século, né? Então, perdoa, né, a memória. Às vezes eu tenho uma vaga recordação só. Mas existe essa cobrança da especialização. E isso nos angustia demais, a gente se sente incompetente. Sinceramente, eu já me senti incompetente por não ser uma especialista. Né? Tipo, não quero mais me especializar nisso. Será que eu sou tão péssima profissional assim? Não. E quando a gente começa a estudar sobre multipotencialidade, a gente verifica
que a gente pode sim juntar as nossas habilidades para ganhar dinheiro, para se tornar uma pessoa melhor, que a gente não precisa viver infeliz com as nossas escolhas. Infelizmente, para nós multipotenciais, não existe um curso, né, específico. Seja um multipotencial, venha estudar conosco, nós iremos trabalhar as suas multipotencialidades. Não tem. Ou uma carreira específica para um multipotencial. Vagas para multipotenciais. Use todas as suas habilidades, todos os seus conhecimentos adquiridos e venha trabalhar com a gente, ganhe dinheiro. Não tem. E isso, muitas pessoas até criticam e não aceitam. E tá tudo bem. E está tudo bem também você se aceitar como você é. E, como eu disse, trabalhar essas multipotencialidades para evoluir, né? Para subir o seu degrau e não ficar se prendendo ao sofrimento de que você tem projetos inacabados, de que você não conseguiu terminar aquela faculdade ou aquela pós-graduação porque aquilo não fazia mais sentido para você. Tá fazendo sentido para você? Você tá entendendo? Acontece isso com você? Porque eu tô falando assim de uma experiência pessoal. Eu tô abrindo meu coração de algo assim, sobre algo que eu vivi, que eu vivo, né? Os pontos fortes do multipotencial: estudar, explorar, experimentar. O multipotencial é talentoso, é brilhante, se veja assim, por que não? O multipotencial gosta muito de aprender e ele tem muitos interesses diferentes. E ele tem a mente rápida, que faz com que ele vá para lá, para cá nas suas habilidades e consiga até assim concatenar uma com a outra. Todas as habilidades que ele tem, ele pode unir para ganhar dinheiro, para superar algumas desvantagens que o multipotencial tem. Os pontos fracos do multipotencial são os seguintes: foco. Ele não consegue focar durante muito tempo em uma habilidade, em um estudo. O foco dele vai ser de meses, alguns anos, mas depois ele vai perder aquele foco. Ele perde o interesse rapidamente, tá? Você está estudando, você está lendo, pega um livro sobre dança egípcia. Digamos, dança egípcia. Você vai estudar, daqui a pouco você vai abandonar, daqui a pouco aquilo não vai fazer sentido para você, porque tem uma outra coisa mais legal, mais interessante para você estudar. Como o multipotencial tem diversos objetos de estudo, acaba que ele fica sendo superficial. Não superficial no sentido de que você ouviu falar e ouviu o galo cantar em algum lugar e você começa a se apropriar daquilo como se fosse seu conhecimento. Não. O multipotencial, ele vai estudar, tá? É um interesse do multipotencial estudar. Mas ele vai, por exemplo, digamos que o foco do Zezinho agora seja mecânica de carro. Então ele vai fazer curso de mecânica de carro, ele vai comprar livros de mecânica de carro, aquela coisa toda, tal, não sei o que, ele aprende muito sobre aquilo, aí daqui a pouco ele larga. Aí ele vai querer aprender sobre mecânica de moto, vamos supor, entendeu? Então assim, ele é superficial, mas não um superficial raso. É um superficial que não chega a ser um especialista. Um outro ponto fraco do multipotencial é escolher. Nossa, como é difícil escolher alguma coisa, porque são tantas coisas legais pra gente estudar, são tantas coisas legais pra gente trabalhar, entendeu? Que sim, fica difícil realmente. Então, por causa essa dificuldade de escolha, por exemplo, a pessoa terminou o ensino médio, o que você vai fazer? A sua prova do Enem, a sua faculdade, você vai escolher o quê? Aí a pessoa fica assim, ai meu Deus, o que é que eu escolho? E às vezes ela pode fazer uma escolha errada. E às vezes naquela escolha errada ela se apaixona por aquilo, mas como não é como a pessoa tem dificuldade de escolher, daqui a pouco ela larga, vai para uma outra coisa. Ah, não, agora eu sei, eu quero ser advogado. Ah, estudar, não, agora eu sei, eu quero ser professor de
matemática, sabe? Então, por conta disso, os projetos do multipotencial ficam inacabados. Ele vai largando vários projetos pelo caminho. Digamos, eu vou montar um cursinho de matemática financeira. Aí a pessoa vai, começa, estuda matemática financeira e tal, e daqui a pouco monta um cursinho, abre, faz uma salinha para dar aula daquilo, e daqui a pouco ela não vê mais sentido naquilo. Aí ela fecha. Aí ela, nossa, tá passando um avião aqui embaixo, e sabe? Então esses projetos inacabados que o multipotencial tem que conviver são frustrantes, fazem a pessoa assim se sentir péssima. Eu sei disso porque eu passo por isso. Para finalizar, não que não hajam outras situações, né? Mas o estresse e a ansiedade fazem parte da vida do multipotencial. Porque o multipotencial, ele deseja aprender coisas novas, ele deseja trabalhar em coisas diferentes. E isso é estressante e cria uma ansiedade, porque a pessoa, no fundo, ela quer, é uma dicotomia, né? Ao mesmo tempo que o multipotencial, ele quer aprender uma coisa nova e se aprofundar naquilo, ele quer se especializar em determinada coisa, ao mesmo tempo, ele não quer mais e acaba abandonando aquilo. E essa frustração vai gerar uma constante ansiedade e um constante estresse no multipotencial. Mas a gente vai trabalhar isso. A gente vai vencer essas barreiras, com certeza. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você se identificou, fala pra mim. Se você está passando por isso, conta pra mim. A gente vai vencer isso juntos. Até o próximo vídeo. Tchau!